E aí, meus amigos, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai resolver uma questãozinha de leis de Newton, mais precisamente do assunto de plano inclinado, tá? Bom, tem alguns detalhes para começar todas as questões de lei de Newton, né? Cada um começa com um detalhe diferente. Essa aqui tem a ver com relação à orientação do plano cartesiano, tá? Então bora começar. Bom, então a questão fala o seguinte, ó. Na figura, um caixote de massa m igual a 100 quilogramas, é empurrado por uma força horizontal F que o faz subir uma rampa sem atrito, tá bom? Com 30 graus de inclinação. Beleza. E com velocidade constante. É importante essa afirmação aqui, tá, pessoal? Quais são os módulos que tem a de F, né? Qual é o módulo, qual é o valor dessa força F que alguém está empurrando essa caixa, tá? E letra B, o módulo da força que a rampa exerce sobre o caixote. Primeiro, força é essa que a rampa exerce sobre o caixote, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, em todas as questões de lei de Newton, o seu primeiro passo é desenhar, né? Já que força é um vetor, você precisa orientar ele num plano, né? Então vamos colocar aí o plano cartesiano. Ah, Rodrigo, já sei então. Então vamos colocar aqui o plano cartesiano. E a gente coloca, né, desse jeito, né, cara? Ó, com a origem do plano cartesiano na origem do objeto em questão, né? Exatamente. Só que qual é o detalhe do plano cartesiano? A gente vai colocar a origem, né? Vai colocar aqui o plano cartesiano paralelo ao plano inclinado, ó, desse jeito. Então tem que ter um eixo paralelo ao plano inclinado e outro eixo perpendicular, mais ou menos aqui, ó. Beleza, pronto. Esse é o eixo. Maravilha, tá? Então é isso que nós temos. Bom, Rodrigo, por que eu tenho que inclinar esse plano inclinado, né? Sempre que tiver um plano inclinado, eu vou ter que inclinar o meu plano cartesiano? Não, viu, pessoal? Ó, algumas questões lá para frente, quando a gente for trabalhar questões de movimento circular com uma pista compensada, né, que é uma pista curva, uma pista, né, inclinada dentro da curva, tá? Nessas situações, a questão vai parecer com o plano inclinado, porém você não vai colocar o plano cartesiano inclinado também não. Vai colocar ele em pezinho, tá? Rodrigo, então vai ter questão que eu vou deixar igual, né, o plano inclinado, outros eu não vou deixar igual. Então, qual é a regra? A regra é sempre um dos dois eixos do plano cartesiano ele tem que estar alinhado com o movimento do objeto. Ou seja, se esse objeto ele vai subir no plano, então eu tenho que ter um desses dois eixos alinhado com o plano, certo? E assim a gente consegue resolver de forma mais fácil, tá bom? Então bora voltar aqui para a questão, né? Então pronto, esse eixo eu vou chamar de eixo X, esse eixo eu vou chamar de eixo Y. E aí a gente vai, né, colocar as forças que existem aí. Não tem tanta. Vou até diminuir um pouco né? Vou aumentar a transparência desse desenho, porque não precisa ele ficar tão aparente assim, tá bom? Vou botar só aqui só a alma do desenho, tá? Pronto. O que importa para a gente mesmo são os vetores de força, tá certo? Maravilha. Eu vou colocar aqui os vetores de força. Primeiro esse vetor que a questão deu para a gente, que é o vetor da força F, ó, tá? Espera aí, deixa eu só retornar aqui para outra camada. Pronto. Então, tenho aqui ó, o vetor força F, tá bem aqui, tá? Força F. Quais são os outros vetores de força? Rodrigo, sempre eu coloco a força peso, né? Claro, a caixa não está flutuando, não está no espaço sideral, né? Então, tem uma força peso aqui também. Beleza. E qual é a outra força que você consegue enxergar aí? Bom, Rodrigo, se eu tenho uma força F empurrando a caixa contra o plano inclinado, o peso também faz força contra o plano inclinado. O plano inclinado ele é rígido,
né? Ele segura essa bronca aí, ele segura essas duas forças contra o plano. Então o plano retribui, né, com a força para cima, perpendicular ao plano, ó, que é chamada de força normal. Né? Para quem não sabe, normal é sinônimo de perpendicular. Então, ela é sempre perpendicular ao próprio plano inclinado, tá bom? Então, essa é a força normal. Rodrigo, a força normal é a pergunta do item B, é? Exatamente, ó. O item B pede a força que a rampa exerce sobre o caixote. Pronto. A força que a rampa devolve para o caixote é a normal. Então, o item B, no lugar dela ser mais fácil e perguntar qual é o valor da normal, não. Ela deixa para o aluno, né, interpretar que força seria essa. Né? Mas tá aí. Agora a gente já sabe que é normal. Pronto. Então tá aí, ó. Esse é o primeiro passo de uma solução de questões de lei de Newton. Colocar, né, o plano cartesiano em cima né, do centro de massa do objeto, que é, esse caixote. Beleza. O próximo passo da solução de questões de lei de Newton é decompor as forças que não estão alinhadas com o eixo, com os planos cartesianos, né? Então você repara que a normal está perfeitamente alinhada no eixo Y, mas a força F e a força P não estão alinhados a nenhum dos eixos. Pois bem, nosso passo agora é quebrar essas duas forças nas suas componentes, tá? Então vamos achar que a componente da força F, ó, no eixo X, vai ficar ali a sombra. A componente da força F no eixo Y vai ficar por aqui. Então vamos ter aqui a componente aqui, ó. Essa componente aqui. Deixa eu deixar mais retinho, né? Vamos usar aqui a régua. Pronto. Vou ter aqui a componente Fx. Tá aqui, ó. Componente da força F sobre o eixo X. Vou ter aqui também, né, a componente da força F sobre o eixo Y. Maravilha, né? E vamos chamar aqui de, logicamente, de Fy. Tranquilo? Maravilha. Da mesma forma, vamos fazer com a força peso. Ó. A força peso tem aqui uma componente, né, uma sombra sobre o eixo Y. Vou aproveitar aqui essa régua e colocar aqui. Pronto. Essa é a componente P no eixo Y. E também o nosso peso também tem uma componente aqui no eixo X. Então a gente já terminou o segundo passo, né, de uma solução de questão de lei de Newton. Exatamente, a gente terminou o segundo passo. E o segundo passo é justamente a gente colocar todas as forças que estão desalinhadas, estão fora dos eixos, né? Qualquer fora que não tiver alinhada com nenhum eixo, você vai ter que decompor ela e achar essas componentes. Pronto. Por que, Rodrigo? Porque a gente não trabalha com a segunda lei de Newton, não trabalha com a força em si, né? Fora dos eixos. A gente trabalha sempre com forças e componentes em cima do eixo, certo? Beleza. Rodrigo, mas, cara, tá uma bagunça isso aqui, cara. Tá uma bagunça. E tem muita informação aí nesse desenho. Vou tirar daí só o que importa pra gente, que são as componentes e as forças em cima dos eixos, para a gente poder aplicar a segunda lei de Newton, tá bom? Então, vou copiar aqui só o que importa pra gente. Vou trazer para cá, ó. Trazer para cá pro lado, ó. Pronto. Trazer para cá. E vou apagar tudo que é supérfluo pra gente, tá? Vou pegar aqui a borracha menorzinha. Pronto, ó. Vou apagar aqui a força peso. E o que eu quero mesmo são as componentes da força peso no eixo X e no eixo Y. Vou apagar a força F. Que a força F só vai servir para mim para eu descobrir quanto é o Fx e o Fy. E pronto. Tá aí, ó. É isso que importa pra gente. Só as forças e as componentes que estão deitadas sobre algum eixo, tá bom? E aí a gente vai poder aplicar a segunda lei de Newton eixo a eixo, tá bom?
Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber quem são, ó, essas componentes, ó. Eu não sei quem são, tá bom? Então eu tenho que saber matematicamente quem são elas. Então, vamos fazer uma pequena análise de trigonometria. Eu quero que você preste atenção agora na visualização do ângulo, tá? Que é esse aqui embaixo, ó. Repare esse ângulo aqui embaixo, ó. Ângulo θ, tá? Ó, aqui da própria questão, o próprio desenho deu esse ângulo aqui, ó. Repare que esse chão é paralelo à força F. O plano inclinado é paralelo ao Fx, ó. Ah, Rodrigo, pode crer. Tô enxergando que esse ângulo aqui é exatamente esse mesmo aqui, ó. Não é isso? Maravilha. Da mesma forma, ó, né? Deixa eu colocar logo aqui, ó. Ângulo θ. Da mesma forma, esse ângulo θ aqui, ele é exatamente igual esse ângulo formado entre o vetor peso e a componente PY. Sempre vai ser igual, tá? Rodrigo, por que vai ser igual sempre? Porque se você puder imaginar aqui, ó, que esse plano vai, se ele reduzir aqui o ângulo do plano, automaticamente o PY também se aproxima do PX. O PY se aproxima do peso, tá? Rodrigo, não estou enxergando isso. Não tem problema. Vou fazer rapidinho agora para você ver essa relação, tá? Então, vou pegar aqui o plano, ó. Vou pegar aqui. Pronto. Vou desenhar só a caixa. Maravilha. E vou desenhar o PY. Pronto, só o PY. O PY ele é sempre perpendicular ao plano inclinado, ó. Ele é perpendicular, ó. Certo? E repare o seguinte, o peso ele é sempre perpendicular ao solo, ó. Ele não muda o peso. Vou rotacionar esse plano aqui, ó. Vou diminuir o ângulo. Vou rotacionar esse plano, vou diminuir o ângulo dele aqui, ó. Vou diminuir e vou colocar ali, ó. Tá vendo, ó? Repare que quanto mais eu diminuo o ângulo, né, do plano inclinado, ó, mais vertical o PY fica, ó. Reparou isso, ó? Quanto mais, ó, vou reduzir a zero, ó. Ângulo do plano inclinado é zero, ó. Pois está aí, ó. O ângulo formado entre o PY e o peso que também está aqui, ó, apontando sempre para baixo, ó, né? Peso e PY também é zero. Tá vendo? Então, quanto mais você aumenta o ângulo do plano inclinado, mais vai aumentar também o ângulo formado entre o P e o PY, tá bom? Então, de cara, quando você vê o ângulo do plano inclinado aqui, já pode colocar direto o ângulo formado entre o P e o eixo aqui, né? Perpendicular ao plano, que é o eixo Y, tá certo? Ah, Rodrigo, pode crer, Rodrigo, entendi. Então, já posso colocar de cara já, né? Pode, tá? Vou apagar esse rascunho aqui e vamos agora fazer a matemática, tá? E aplicar a segunda lei de Newton. Então, Rodrigo, qual é a terceira regra agora? Terceiro passo. O primeiro passo foi desenhar o plano cartesiano. O segundo passo foi colocar as forças, né, distribuídas nesse plano cartesiano. E o terceiro passo foi decompor essas forças. Agora, o quarto passo, na verdade, né, é a gente aplicar, né, as leis de Newton, né, em cada eixo. Maravilha. Mas, como eu falei, falta em descobrir quem são, né, cada um das componentes, ó. Então, por exemplo, se você reparar aqui, ó, quem é o Fx? Quem é o Fx? Vamos pegar aqui esse triângulo aqui, ó, tirar daqui de dentro. Ver se eu consigo tirar esse triângulo aqui de dentro, ó, rapidinho. Vou pegar aqui esse triângulo aqui, formado pela força F, e o Fx e o Fy. Pronto. E vou trazer para cá, ó. Pronto, deu certo. Maravilha. Show de bola. Quem é? Aqui é o cateto, ó. Esse cateto é o Fy, né? O cateto Fx é esse aqui. Colado ao ângulo θ, triângulo retângulo, ó, né? Onde a hipotenusa, esse maior lado do triângulo, é o F, tá bom? Vou tirar esse F um pouquinho para cá, ó.
aqui, né? Para não confundir a nossa cabeça. Então tá aí, ó. Você reparou que o fx, ele é o cateto colado ao ângulo, ó. Os dois catetos, um está colado ao ângulo e o outro está longe, ó. Está separado, tá bom? Então, o fx, como ele está colado, então a gente usa cosseno. Colado, cosseno, tá? Esse é o bizu. Então, fx é a hipotenusa multiplicado pelo cosseno do ângulo. Da mesma forma, o FY, já que ele é o cateto separado do ângulo, que está longe do ângulo θ, está separado, separado é seno, tá bom? Então, é hipotenusa multiplicado pelo seno do ângulo θ. Tranquilo? Pronto. Da mesma forma, é o PX e o PY, tá? O PY, como está ali, ó, não vou pegar o triângulo lá não, para não perder muito tempo. Mas o PY, ele é o cateto colado ao ângulo, ó. Então, o PY vai ser a hipotenusa, que é o P, multiplicado por cosseno de θ. Da mesma forma, o PX só pode ser o contrário. Se é separado, é o seno. Tranquilo? Pronto. Agora, a gente já pode sentir a vontade e fazer e aplicar a segunda lei de Newton. Vamos aplicar eixo por eixo. Vou aplicar logo no eixo X. Pronto. Então, vamos lá. Força resultante no eixo X é igual à massa do caixote vezes a aceleração do caixote no eixo X, né? A aceleração dele na rampa. Tranquilo? Maravilha. O que eu coloco aqui dentro de força resultante? Você coloca todas as forças que estão brigando aqui, ó, estão disputando no eixo X, tá certo? Repare que o eixo X é positivo, né, nessa direção, nesse sentido. Então, a gente vai respeitar os sinais, sempre, ó. Então, o Fx ele é uma força positiva, enquanto o Px, que aponta para o lado contrário, ele é negativo, tá bom? Então, aqui na soma, na força resultante, já pode colocar logo, ó. A força Fx é positiva, mas o Px é negativo, porque aponta contrário à orientação do vetor x, né? Igual a massa vezes a aceleração. Olha para o enunciado. Você consegue achar o valor da aceleração no enunciado aí? Rodrigo, não tem número nenhum. É, não tem número, mas ele deixa bem claro aqui, ó, que o caixote está subindo com velocidade constante. O que é que significa isso, meu amigo? Peraí, deixa eu lembrar. Velocidade constante significa que a velocidade não muda. E se a velocidade não muda, é sempre a mesma, então a aceleração, que significa mudança de velocidade, ela não existe. Ah, bem lembrada mesmo. Então, sempre que tiver aceleração igual a zero, é porque a velocidade é constante e vice-versa, né? Já que a aceleração significa mudança de velocidade. Se não muda, então a aceleração é zero. Pronto, certo? Então, a massa do caixote vezes zero dá zero. Zerou tudo do lado direito da equação. Então, eu vou passar o px lá para o outro lado, ó. Vai positivo, né? Aí fica fx igual a px. Beleza. Então fica, quem é fx? Tá aqui, ó. A gente acabou de fazer, né? Essa continha, ó. Então, o fx é o f multiplicado por cosseno de θ. E o px, Rodrigo? Tá ali embaixo, ó. Px é o peso multiplicado pelo seno de θ. Tranquilo? Maravilha. Vamos botar essa continha um pouco mais para cima aqui. E pronto. Vamos terminar essa conta, ó. O que eu quero saber no item A? No item A eu quero saber qual é o valor da força F. Pronto, ó. Depois vamos isolar o F, ó. Peguei o cosseno que está multiplicando. Vou jogar lá para o outro lado dividindo. Ok? Vai ficar F igual a peso. O que é o peso? Peso é massa vezes gravidade, né? Já que a questão não deu para a gente o valor do peso, mas deu para a gente o valor da massa, ó. Então, vamos logo desmembrar, né?
que significa o peso. Vezes o seno, né? Vezes o seno sobre cosseno de θ. Maravilha. E aí eu te pergunto, tu lembra o que é seno sobre cosseno? Seno de θ sobre cosseno de θ. Tu lembra o que é isso aqui? Diga, eu lembro, cara, ó. Seno sobre cosseno é tangente de θ. Poderia se não lembrar, se tinha problema? Não tinha problema nenhum. Você poderia colocar logo ali os valores, né? Você já tem o θ, não tem problema. Mas como a gente lembra, né? O bom de lembrar é porque a gente reduz o nosso tempo de cálculo, tá? Nosso erro também. Então fica a massa do caixote, que é 100, a gravidade, que é 9,8, vezes tangente do ângulo, que é 30 graus. Pronto. Acabamos o item A agora. Vou pegar aqui a calculadora. Pronto, você vê aí, né? Essa continha. E aí, 100 vezes 9,8. Eu sei que você sabe quanto é que vale. Vezes tangente de 30, ó. Pronto. Coloquei tudo aí. Deu esse valor grande, tá? Mas eu vou, né? Vou arredondar aqui para colocar sem nenhuma casa decimal. Então vai ficar 566, né? Já que eu vou tirar o 8, ó. 566. 566 newtons. Aproximadamente, né? Já que eu estou aí arredondando. Tranquilo? Pronto. Item A resolvido, meus amigos. Tranquilo? Vou até separar aqui, ó. Item A foi esse aqui, ó. E, logicamente, o item B vai sair agora, ó. Vou tirar a calculadora aqui da sua cara. Pronto. O item B, vamos resolver aplicando a segunda lei de Newton no eixo Y. Maravilha. Nenhum mistério, ó. Tudo legal, ó. Força resultante somente no eixo Y. Eu vou analisar a massa do caixote e a aceleração que esse caixote tem no eixo Y, que também é zero, né? O caixote não se move no eixo Y. Ó. Ele não está pulando, ó, tá? Ele não está afundando no plano. Não, ele não se move nem para cima nem para baixo no eixo Y. Então, também é zero. Quem são as forças que estão no eixo Y, Rodrigo? São essas três, ó. Três forças no eixo Y, tá bom? A normal aponta para cima, então é positivo. Mas o PY aponta para baixo e o FY também aponta para baixo. Igual a massa vezes a aceleração, que é zero, né? Como você já sabe, zera tudo. Então, eu vou isolar normal, que essa é a pergunta do item B, né? Item B quer saber a força que o piso, né? Que o plano inclinado faz sobre o caixote. Então, é a normal. Passando lá para o outro lado, fica PY positivo, FY positivo também. Então, fica normal. Quem é PY? A gente acabou de ver lá embaixo aqui, ó. Quem é o PY? PY é P vezes cosseno de θ. Mais FY, que é F vezes seno de θ. É isso? Pronto. O peso é massa vezes gravidade. Vou colocar logo aqui, né? 100 vezes 9,8 vezes o cosseno de 30 graus mais a força F que a gente acabou de descobrir. Deixa eu puxar essa lousa um pouquinho mais para a esquerda. Deixa eu tirar minha cara do meio. E aí fica vezes o seno de 30 graus. Pronto. Colocando tudo isso na calculadora. Vamos colocar aqui na calculadora. Opa. Aí vai ficar para cá. Pronto. Vai ficar 100 vezes 9,8 vezes cosseno de 30 mais. Opa, deixa eu fechar aqui o parêntese. Mais 566 vezes seno de 30.
e fecha parêntese. Pronto. Arredondando, dá 1132. Aí, acabamos aí a questãozinha. Opa! 1132 newtons. Tranquilo? Calculador da sua cara. E aí, a gente finalizou aqui o item B. E, consequentemente, finalizamos a questão. Tá certo? Então, uma questãozinha legal, né? Se você faz tempo que você não está, né, fazendo questões de física, uma questãozinha bacana para você exercitar, tá bom? Então, a dica é essa, ó. A questão, ela é simples. Você viu alguém resolvendo essa questão por você, né? Você viu eu fazendo. Mas uma coisa é você ver alguém fazendo por você. A outra é você colocando a mão na massa, tá bom? Então é isso, meus amigos. Esse vídeo acaba por aqui e a gente se vê aí num próximo problema, tá bom? Grande abraço e assiste aí os outros vídeos aí do canal, tá certo?